Olá a todos e bem-vindos. Esse vídeo tem como objetivo apresentar algumas questões que a gente fez para a disciplina de Direito do Consumidor, que se transformou no caderno de questões de Direito do Consumidor. Então, vamos ver algumas questões. Questão 1. Charlotte, dona de uma famosa confeitaria na cidade de Juazeiro do Norte, comprou uma batedeira na loja Paraíso Mundial. Ao chegar na sua confeitaria, Charlotte percebe que a batedeira não funcionava corretamente. Acontece que ela não tinha força suficiente para mais de 10 segundos ligada, vindo a parar em seguida. Além disso, estava emitindo um forte cheiro de plástico queimado. Charlotte voltou à loja no dia seguinte e soube que o estoque de batedeiras havia se esgotado. Analise as assertivas a seguir e assinale a alternativa correta. Alternativa 1. A loja Paraíso Mundial tem um prazo máximo de 20 dias para sanar o vício. O item 1 ele está errado, pois o prazo máximo é de 30 dias. E isso está previsto no artigo 18, parágrafo 1º do CDC, que diz: não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir alternativamente e à sua escolha. 2. Passando o prazo legal para a loja sanar o vício, Charlotte pode requerer a restituição imediata da quantia paga. O item 2 ele está correto. Vejamos o que diz o artigo 18, parágrafo 1º, inciso 2 do CDC. Não sendo sanado o vício, o consumidor pode pedir a restituição imediata da quantia paga monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Assim, é direito de Charlotte pedir a restituição imediata da quantia paga. 3. Charlotte deve esperar o prazo legal para requerer a restituição da quantia paga, visto que a restituição imediata é vedada pela legislação. Isso está errado, a legislação não veda. O Código de Defesa do Consumidor diz que sempre que, em razão da extinção do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial, o consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do parágrafo 1º, como vimos anteriormente. O inciso 2 do parágrafo 1º traz a restituição da quantia paga e nesse caso, ela pode sim pedir a restituição da quantia paga, pois essa não é vedada pela legislação, e isso está previsto no artigo 18, parágrafo 3º do CDC. 4. Charlotte pode pedir a restituição do produto por outra espécie, desde que complemente ou restitua a diferença de preço. Sim, isso está correto e previsto no parágrafo 4º do artigo 18 do CDC. Se o consumidor optar pela substituição do produto e não for possível poder substituir, ele vai poder substituir por outra de espécie, marca ou modelo diverso, mediante complementação ou restituição da diferença de preço. E 5. Charlotte poderá convencionar com a loja Paraíso Mundial a redução ou ampliação do prazo legal, desde que não seja inferior a 7 dias nem superior a 130. Essa alternativa está errada. O prazo máximo não pode ser superior a 180 dias e não 130 como na questão. Essa previsão é do artigo 18, parágrafo 2º do CDC, que diz: poderá as partes convencionar a redução ou ampliação do prazo previsto no parágrafo anterior, não podendo ser inferior a 7 nem superior a 180 dias nos contratos de adesão. A cláusula de prazo deverá ser convencionada em separado por meio de manifestação expressa do consumidor. Nesse caso, a alternativa correta é letra D. As assertivas 2 e 4 estão corretas. Próxima questão. Cindinha é juíza na comarca X e, ao chegar em casa após seu cansativo dia, nota que a torneira de sua cozinha está vazando. Vazamento este que resultou na cozinha inundada. Sem saber o que fazer, solicita a ajuda de Matt, seu vizinho, que foi voluntariamente até a residência de Cindinha e resolveu o vazamento com Durepox. No dia seguinte, após chegar do trabalho, notou que o vazamento persistia. Muito irritada pelo serviço mal feito, Cindinha vai até a casa de Matt para comunicar que, por ser juíza, ia promover uma ação contra Matt, fundamentado no Código de Defesa do Consumidor. Matt, desesperado, lhe procura como advogado e pergunta se é possível tal ação judicial baseada no Código de Defesa do Consumidor. Acerca dessa questão, vamos entender que, para ser fornecedor, há algumas condições básicas. Primeiro, o conceito de fornecedor é bem amplo e está previsto no artigo 3º do CDC.
A primeira condição é a habitualidade, que seria a realização daquela atividade de forma contínua. E a segunda condição é a remuneração, que é a necessidade de viver daquela atividade. É você fazer a atividade mediante uma contraprestação. Com base nisso, não é possível que Cindy entre com a ação, visto que Matt não exerce aquela atividade com habitualidade. E, além disso, foi um serviço voluntário, ou seja, falta o requisito da remuneração, assim como falta o requisito da habitualidade. Bom, pessoal, foi isso. Espero que tenham gostado. Um abraço virtual a todos e muita saúde!